Legendários, maldito por Deus. Meu nome é Alfonso Nunes, do canal YouTube e Instagram. O fim está próximo e por meio deste vídeo quero continuar falando da apostasia terrível na qual nos encontramos. Obviamente, a maioria de vocês deve saber que Legendário foi desqualificado por muitas denominações no sentido de as pessoas se perguntarem qual é o propósito. Ser mais homens, ser melhores pais de família, esposos, etc. Mas o problema disto realmente é questão de doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus claramente nos indica que o movimento Legendários é maldito por Deus. E como sei isso? Claramente, porque a palavra de Deus o diz. Infelizmente, tem muitos canais já há mais de um ano falando disto, mas nenhum deles praticamente se atreve a falar o que a Bíblia diz claramente. Somente a semana passada vi um vídeo do meu irmão que falava Legendários é do diabo. Eu fiquei, não, glória a Deus, pelo menos uma pessoa. Os outros youtubers, ainda pastores, entre aspas, falam, eu discordo, será de Deus, não será de Deus, recomendo, não recomendo, mas não são capazes de falar o que a Bíblia fala. É uma maldição de Deus sobre esse grupo Legendários. Por quê? Primeiramente, porque um falso evangelho da prosperidade, das heresias demoníacas, diabólicas, que sai da Guatemala, da pior igreja herética da América Latina, dirigida por Cash Luna, um super apóstata, um filho de Satanás, falso profeta, que chega a dizer entre todas as heresias que um cristão é um Deus. Esse filho de Deus, filho do Pai, somos deuses. E muitas mais heresias abomináveis que são uma lista longa. Então, daí sai Legendários. 2015, 2017, se não me engano, chegou para o Brasil e chegou com essa proposta de ensinar a homens a ser melhores. Ou seja, para eles, obviamente, que são um esgoto do inferno de Guatemala, não existe um evangelho que transforma, que dá novo nascimento, novo coração, nova vida. Não existe a autoridade das escrituras, não existe o poder de Deus que transforma as pessoas, salva as pessoas e totalmente faz uma nova criatura, porque faz um esposo ruim, um esposo bom, um pai ruim, um pai bom, etc. Não, para eles não existe isso. E como o Brasil está em total apostasia, no mundo inteiro também, e o falso evangelho domina principalmente no Brasil, as igrejas neopentecostais, pentecostais, etc., eles receberam Legendários como uma opção. Claro, um monte de pessoas que vão a igrejas, milhares, milhões, que não são convertidos, nunca foram, porque simplesmente, talvez, fizeram uma oração, repetir, eu sou pecador, eu vou para o céu, e batizaram, não nasceram de novo. A mostra disso é que 60 milhões, mais ou menos, de brasileiros dizem ser cristãos, e não vemos isso nas ruas. A gente faz trabalho nas ruas, pregamos, e onde estão os cristãos? Não existe maioria de cristãos, não, são poucos. Então, o que acontece? O evangelho maldito está descrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, qual não é um outro, entretanto, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado, maldito. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Neste vídeo curto, se Deus quiser, vou tentar ser breve, são 4 pontos. Este é o primeiro. Esse evangelho que é pregado pelo os seguidores de Cash Luna, esse filho de Satanás, é maldito por todas as características que já falei. Pesquisa na internet. Esse homem é um enviado de Satanás. Não pode ser outra pessoa. É um disfarçado de ministro da Justiça. É terrível. É uma abominação que ele prega e ensina. Então, isso veio para o Brasil e as pessoas não podem ter o discernimento de dizer, isso não pode ser bom porque saiu de uma fonte podre, uma fonte, um esgoto infernal. Não tem esse discernimento de fazer isso. Está cheio de vídeos questionando, ou não é, mas ninguém tem a coragem de ir para a Bíblia e falar, isso é maldito, tem que rejeitar, tem que expulsar Legendário aqui porque é do inferno. Não.
só esse irmãzinho, né, graças a Deus, jovem, que falou que Legendários é do diabo. Primeiro ponto, o falso evangelho é maldito, com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus, digo, é maldito por Deus, não é de Deus, é do inferno, Legendários. Segundo ponto, versículo 10, capítulo 1, versículo 10 de Gálatas, Paulo vai chamar a atenção para aqueles que querem agradar aos homens e não a Deus. E ele diz, não são servos de Cristo. Pois persuado agora a homens ou a Deus, ou procura agradar a homens, se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Claramente. Por que pus Hernández Dias Lopes como um representante desses pregadores caídos? Que quer agradar aos homens e não quer agradar a Deus. Não é um servo de Cristo, Hernández Dias Lopes, nem Augusto Nicodemo, nem todos esses pastores que não se pronunciam até agora. Por quê? Porque ele fez um vídeo há um ano atrás, que ainda está no canal deles, dizendo que não vê nada místico em Legendários, que não tem muita informação, e até seu filho participou desse Legendários e não viu nada de errado. Amados, essa é uma resposta de uma pessoa que não ama a Deus, que não ama o povo de Deus, que simplesmente agrada aos homens com seus muitos cursos, com o dinheiro que ele cobra das conferências, das pregações nas igrejas apóstatas, muitas delas, e vai, prega, não repreende ninguém e quer agradar a todo mundo. O Senhor falou que íamos ser aborrecidos por causa do Evangelho. Ele não faz isso. Ele é respeitado, honrado, assim como muitos outros. Apostasia 100%. Meu filho, 2 anos atrás, sempre falo nos vídeos, ensinos, infelizmente se desviou do Evangelho, não se desviou para o mundo, se desviou pior, se desviou para a igreja apóstata, uma igreja mundana, uma igreja falsa, como uma Assembleia de Deus. E ele está lá, servindo aos seus apetites, cobiças, e, infelizmente, este final de semana, em Estados Unidos, agora está, participou nos Legendários. Sem temor nenhum, sabendo ele, tendo sido pregador desses muito jovem, em contra essas heresias, falsas doutrinas, as abominações que Deus se pregam, ele pregava em contra e agora foi lá, esteve com eles, fez tudo o que os Legendários fizeram, só que Deus é justo. Assim que ele saiu de Legendários, está no hospital agora, infecção do pé, está 3 dias no hospital nos Estados Unidos. Terrível, tomara que ele esteja vendo que um juízo de Deus por ter caído em semelhante afronta contra seu Salvador e contra seu Criador. Agora nós estamos orando por ele, orem também por ele, seu nome é Zacarias, para Deus quebrantar ele e sair dessa apostasia, né, momentânea, que creemos com minha esposa, e ele seja restaurado a Cristo. Outra coisa, saiu de Legendários, não foi transformado nada. Se não já tivesse paz conosco, se não tivesse ligado para nós como filho pródigo, pai, mãe, perdoa, deixei a Cristo, deixei vocês, agora estou arrependido, agora vou seguir a Cristo firmemente. Não teve nenhuma transformação. Então continuem orando por ele, como todas as pessoas enganadas que estão lá. Parênteses, não estou falando que todos os que participam de Legendários, aqueles que gritam e aqueles que são enganados pagando dinheiro, muito dinheiro, não estou dizendo que eles sejam malditos. Estou dizendo que aqueles que pregam esse falso evangelho, pastores, organizadores, pregadores, que sabem que uma heresia continua fazendo, eles estão malditos por Deus, como Cass Luta e todos seus seguidores. Então, isso fica claro. Terceiro ponto, amados, tomando o exemplo triste, trágico de Hernández Dias Lopes. Capítulo 2, Paulo fala de Pedro, como ele repreende publicamente. Ele diz, quando porém, versículo 11, Gálatas 2:11, quando porém Pedro foi para Antioquia, me opus ele face a face, porque ele era reprovável. Hernández Dias Lopes não faz isso. Ele está pregando com falsos profetas, já tem um canal e muitos vídeos falando das apostasias de Hernández Dias Lopes, Augusto Nicodemo e muitos. Não, ele está face a face, mas abraçando, recebendo oferta deles, uma vergonha para o evangelho. E o 14 diz, mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo foi diretamente a Pedro e na sua face repreendeu a ele em público para ele se envergonhar. Isso que a Bíblia nos fala muitas vezes. Fiéis são as feridas daquele que ama. Enganosos os beijos daquele que aborrece. Então,
esse tipo de comportamento, Hernandes Dias Lopes e esses pregadores, que agradam aos homens, não a Deus, não servem a Cristo, são bichos porque aborrecem eles. Amados, se um dia estava em Goiânia e Hernandes Dias Lopes ia pregar lá, eu quase vou lá repreender ele cara a cara, em sua face, diante de todos. Já repreendi Paulo Júnior, alguns de vocês já me conhecem, pessoalmente. Já repreendi Paul Washer pessoalmente lá nos Estados Unidos, amados. O nome de Deus tem que zelar pela glória e o nome de Deus também tentar ajudar as pessoas que estão perecendo. Eles estão perecendo. Paulo Júnior, Paul Washer, Augusto Nicodemo, Hernandes Lopes e muitos outros estão perecendo em seus pecados. Deus não vai poupar aquele que continua nos seus pecados. E uma tragédia, amados. Uma tragédia. Esse é o ponto número 2. 3. Ou seja, qual é o ponto número 3? Repreender o pecado fielmente. Vocês não veem Natan falando para Davi, Davi, continua em teu pecado, continua adulterando, continua, você matou Urias. Não tem nada a ver. Não! Você é esse homem! João Batista, Herodes Antipas, e assim por diante. Eliú com Jó, em Jó capítulo 33. Gente, é uma vergonha. É uma característica principal dos últimos dias a falta de juízo. Não julgo ninguém. E esses pastores, e vocês, talvez, que vão assistir este vídeo, vão me julgar. Como te atreves a julgar a Hernandes Dias Lopes? E eles se podem julgar outros, e eu não posso julgar. Examinem suas vidas se são de Deus. Vocês querem agradar a homens? Querem agradar a Cristo. Cristo morreu por vocês, não Hernandes Dias Lopes, não Augusto Nicodemos. Se arrependam agora. Se estão idolatrando eles. Ponto número 4. Gálatas 2:20. Paulo diz, estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e entregou a si mesmo por mim. Eu estou crucificado com Cristo, mano. A vida de um crucificado não tem direito a nada, não tem direito a vender livros, não tem direito a cobrar cachê, não tem direito a cobrar conferências, não tem direito a ser respeitado por ninguém, idolatrado por ninguém. Um crucificado morreu para ele mesmo, agora vive para o crucificado que ressuscitou por nós e venceu a morte para nós vencer a morte. Essa moda evangélica, vergonhosa, na qual muitos caíram. Tomara que você, amado, não seja dessa turma que precisa ir a legendários para ser o nome de Deus. E não vai ser o nome de Deus. Não vai ser. Porque o fruto é ruim. A árvore é ruim. Sai de Cash Luna, sai do inferno, sai de Satanás. E o fruto não é ruim. O fruto não é bom, que eu digo. É ruim. É ruim. É infernal. Olha quem participou lá, falsos profetas. A maioria dos falsos profetas do Brasil foi lá. Lá vão espíritas, católicos, falsos cristãos, falsos evangélicos, macumbeiros, etc. É um grupo ecumênico. E Hernandes Dias Lopes diz, não tem nada a ver. Não tem nada de místico. Meu filho participou, tá bom, não. Meu filho desviado participou. E nós queremos que o juízo de Deus venha contra Zacarias para ele se arrepender. Ainda está no hospital, orem por ele. Mas não sejam obstinados em contra da palavra de Deus. Esta é a poderosa palavra de Deus. A única maneira de nós sermos salvos até o fim é obedecer a palavra de Deus. Hebreus 5, versículo 9. Jesus é autor de eterna salvação para aqueles que obedecem. Jesus é o autor de eterna salvação daqueles que obedecem. Se você não obedece a Deus, está obedecendo essas modinhas, esses absurdos, é porque você não está crucificado com Cristo, amado. Suplico, examina a tua vida. Se você não está crucificado com Cristo, obviamente você não vai ser um bom esposo, não vai ser um bom pai, você não vai ter nada de homem, vai ser um nome do diabo, fazedor de coisas e obras do diabo. Eu era perverso, ruim, nunca tive a religião. No ano 2026, anos atrás, o Senhor me fez uma nova criatura com novos desejos, novos sentimentos, novos propósitos, um coração quebrantado, humilde, a mente de Cristo, o coração de Deus, o Espírito de Deus me enchendo cada dia. Não porque seja melhor, é porque sei que eu, na minha carne, sou podre. E se eu deixar esta carne vencer,
vai acabar no inferno. Mas Deus, pela sua graça que somos salvos por meio da fé, não por obras, para ninguém se gloriar. Porque essas obras boas de Jesus foram preparadas antes, de antemão, para caminharmos nelas. Cuidado com as heresias. Repreende as heresias, repreende as falsas igrejas, repreende as heresias, os falsos evangelhos que são malditos. Falso evangelho de tal igreja, da Mundial, da Universal, da Graça de Deus, etc., da CCV, da Maranata, da Deus é Amor, cheias de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, tradições, salvação por obras, que abominação! Gálatas, leia por favor Gálatas, os 6 capítulos, claramente expõe que uma repreensão de Paulo contra a salvação, querendo se aperfeiçoar por guardar as obras da lei, e não pela graça, pela fé, pela cruz de Cristo. É uma vergonha. Levantemos-nos. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz: irmãos, vamos combater ardentemente pela fé, uma vez dada pelos santos, ardentemente pela glória de Deus. Não por modismos, não por... Olha, que abominação! A presbiteriana não proibiu, não falou: se você participa nisso, você vai ser repreendido. Se não se arrepende, vai ser excomulgado. Não, você pode... Não aconselhamos que não, porque não está de acordo com a tradição reformada. Que é a fé reformada? É uma fé deformada, não é reformada. A verdadeira reforma vem de um coração totalmente sujeito à palavra de Deus, ao temor de Deus. Provérbios 8:13. Os que temem ao Senhor odeiam o mal, odeiam essas malditas doutrinas de falso evangelho, odeiam, não são mornos, frouxos. Não sei, como Hernandes Dias Lopes. Salmos 97, versículo 10, os que amais ao Senhor, odiar, aborrecer o mal. Hoje Deus me acordou uma passagem em Provérbios 29, versículo 27, se não me engano. E aí foi toda a mensagem para este vídeo. Provérbios 29, 27. Um homem injusto é uma abominação para os justos. E aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Cash Luna e toda a sua doutrina do esgoto do inferno e todas as heresias diabólicas que ofendem a santidade e a glória do verdadeiro evangelho de Cristo, do sangue de Cristo, são uma abominação para mim. São para ti? São para Hernandes Dias Lopes? São para Augusto Nicodemos? São para a presbiteriana, a batista, a assembleia? São ou não são? São para ti, amado. Se não são, você então ainda é um ímpio e não é justo. Os justificados pela fé, pela graça de Deus, amamos a glória de Deus, a santidade de Deus, o evangelho perfeito e puro de Cristo, e aborrecemos tudo que vem do esgoto do inferno. Deus te abençoe. Se quer comunicar, meu nome é Afonso Nunes, vou deixar meu telefone, meu WhatsApp, para você se comunicar comigo, qualquer coisa. Obviamente não busco seguidores, não quero seguidores. Prefiro que sigam a Cristo, ao Cordeiro, para onde quer que ele vá. Apocalipse 14. Glória a Deus. Se você ainda está duro de coração, se arrependa agora, dobre seus joelhos, quebre seu coração diante de Deus. Se você nunca foi convertido, precisa ainda, semelhantes abominações como legendários, para ser um homem de Deus, se arrependa agora. Não precisa ir para um monte. Agora mesmo, dobra teus joelhos. Te digo diante de Deus o que a Bíblia diz. Dobra teus joelhos, confessa teus pecados a Deus, abandona-os e crê no sacrifício de Jesus Cristo. Você será transformado agora mesmo, sem pagar um tostão, sem ir para o morro, sem suportar tremendas humilhações de homens caídos. Deus te abençoe.